Então, amigos, chegamos à hora, né? Pedi um pouquinho de paciência para vocês e aqui estamos começando nosso ponto a ponto de hoje. E pelo que eu sei, a conversa já está rendendo aí, né? Então, o tema é transição planetária, para vocês que começam a nos assistir agora, né? E nosso amigo, Mauro Rodrigues, chega hoje para responder. O Mauro é trabalhador do Leopoldo Cirne, né? Centro Espírita Leopoldo Cirne, e está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Então já sabe, né? Só chega mais e participa da nossa conversa. Carlos e a Ana estão aí e vão passando as interações para mim. E à medida do possível a gente vai respondendo, colocando as suas participações aqui. Então, vamos começar. Mauro, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Estar interagindo com os telespectadores, né? Para discutir um tema extremamente importante que nós temos dentro da doutrina. E como, né? Então, assim, a minha primeira pergunta em que se baseia essa crença que existe vida, né, em outros planetas, se a ciência, com toda a sua evolução, ainda insiste em dizer não há vida em outros planetas? A afirmação de Jesus, quando ele afirma que há muitas moradas na casa do meu Pai, e se assim não fosse, ele já teria dito. Então, essa afirmação demonstra que ele, como o Espírito Superior que nos visitou em uma época no nosso planeta, não iria fazer uma afirmação desta ordem de maneira, assim, inconsequente. E, portanto, nós temos convicção e a certeza que depois é colaborada com outras obras da doutrina espírita, outros espíritos também vêm colaborando, transmitindo essa possibilidade. Isso baseado em quê? Baseado em que o universo é determinado, então, pela sua estrutura, dentro de uma organização única, em que nós estamos inseridos. E, portanto, se nós estamos inseridos dentro do universo, e a afirmação de Jesus, que nós fomos criados pelo nosso Pai, que é Deus, não poderíamos estar somente os terrestres, né, habitando o universo. A ciência ainda terá a oportunidade de comprovar, já que as dimensões são incontáveis dentro do universo. E nós estamos, então, descortinando essas dimensões à medida que nós vamos evoluindo no conhecimento, também no conhecimento científico. Então, para nós, temos certeza de que há vidas em outros planetas em dimensões das mais variadas possíveis. E qualquer espírito pode habitar qualquer planeta? Como é essa organização? Todo e qualquer ser inteligente, que nós chamamos de espírito, ele está dentro de uma cadeia de evolução. E, portanto, há estágios, então, que nós vamos aprendendo desse nosso caminhado, nosso progresso dentro do universo. E cada desses ambientes, cada desses mundos oferece oportunidade para este ser inteligente ter oportunidade de progredir, de compreender o universo, compreender as leis de Deus e progredindo gradativamente. Portanto, nós estamos, então, na certeza de habitarmos diferentes mundos, dependendo do nosso nível de evolução, de compreensão em que nós estamos. Hoje, nós estamos no nosso planeta Terra, tendo essa experiência em várias oportunidades reencarnatórias, até o dia que a gente esgotar o aprendizado que este mundo, essa condição nos oferece, para podermos subirmos, aumentarmos o nosso caminhar em outros planetas, em outros ambientes. Então isso está fadado a qualquer espírito, qualquer ser inteligente. Qual a nossa função nesse auxílio, nessa transição planetária? O que a gente tem que fazer para colaborar com esse processo? Por que nós estamos nessa transformação, digamos assim? Bom, o período de transição são períodos naturais de ciclos de vida que nós vivenciamos e podemos compreender dentro de todo o universo. Então são ciclos de etapa de evolução, né? Então nós estamos, a partir, quando a gente observa no livro A Gênese, Kardec já falando no período da transição, né, demonstrando
que o advento da doutrina espírita vem demonstrando então um novo patamar de conhecimento do ser humano para colaborar nesse período de transição. Qual é a grande colaboração? É primeiro a sua compreensão de um processo de transição, de mudança, de estado de evolução, de compreensão da vida. Depois é que nós nos preparemos para isso. O mais importante de tudo é que nós tenhamos a certeza e a compreensão de que esse é um processo natural, normal e que se desenvolve ao longo de um determinado período. Então, dentro desse período no qual nós estamos vivenciando, nós convivemos então nesse período de transição com o antigo, com o novo que está se iniciando de uma forma bastante intensa, que faz parte então do nosso aprendizado. A nossa cooperação então é compreender o processo e nos prepararmos para entendermos e interagirmos com o processo para que nós não caiamos, não nos descuidamos para obstaculizar o nosso progresso nesse período de transição. Aproveitar as oportunidades que se fazem importantes para que nós avancemos a nossa caminhada evolutiva. A gente tem algumas interações aqui, os nossos amigos já estão conversando. Então, a Rita de Casa diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, né? Ela falou Jesus, e a Janaína Ferreira colocou assim: com certeza não estamos sós, né? E a Rita de Casa novamente, ela diz: nosso papel é de nos transformar, é ajudar o próximo a se transformar, dando o exemplo, transformação moral. Com certeza, é isso mesmo. Nós não estamos sozinhos e a nossa convivência é interagir cada vez mais uns com os outros para que todos nós possamos avançar no nosso progresso. Tem uma pergunta aqui da Janaína Ferreira, que ela pergunta se alguém já viu o vídeo no YouTube, chamado Data Limite, né? Aí ela gostaria de saber a opinião. Você já chegou a ver esse vídeo? Não tenho conhecimento deste vídeo. Então, Janaína, se você puder passar o link para depois a gente dar uma olhadinha e a gente fazer uma avaliação mais precisa, né? Nós agradecemos. Então vamos lá, voltando para a nossa pauta. A gente tem toda uma especulação, as pessoas dizem, não, a gente tem que se transformar, senão a gente não vai reencarnar mais na Terra. Mas, de fato, qual será o destino daqueles que não se adequarem mais a esse novo planeta que vai se descortinando aí? Bom, o planeta vai ser o mesmo, né? Não vai mudar nada no planeta. A questão é que vai oferecer oportunidade de novos aprendizados, né? E, portanto, quem não se adapta, quem não se prepara, quem não tiver, como Jesus dizia, a vestimenta das núpcias, né? Não tiver a condição adequada para compreender e vivenciar essa nova dimensão, esse novo nível de conhecimento que vai se oferecer, será destinado para outros planetas, dentro daquela ordem que nós conhecemos, que Kardec apresenta de forma didática, né, de mundos primitivos, mundo de transição, mundo de regeneração. Então vão ficar nos mundos de provas e expiações, que serão outros planetas que estão vivenciando essa oportunidade. Então esse período é um período relativamente longo, não é tão simples, de uma data, ou de um ano, ou de uma década, mas que vai servir então nesse processo dessa transição. Como já vivenciamos em outras oportunidades pela literatura espírita, né, demonstrando que já houve oportunidade dessa transição do nosso planeta de mundo primitivo para provas e expiações, quando nós tivemos uma grande migração de população, de espíritos, né? Segundo a literatura, aqueles que vieram da constelação de Cocheiro, né, de Capela, da estrela de Capela, aqui aportaram para dinamizar esse processo da transição de um mundo primitivo para um mundo de expiação e prova. E agora nós estamos vivenciando esse outro período de transição, que segundo algumas obras tem demonstrado que agora uma outra população de um planeta chamado Alcíone estão reencarnando no nosso planeta para proporcionar
o aceleramento desse processo de transição para um mundo de regeneração. Então, em toda a história da humanidade, há esse período de migração de população, já que a migração individual é diária, cotidiana, mas periodicamente nós temos as transições de populações de planetas diferentes para dinamizar esse processo da lei de progresso, né? Então, a lei que vai dinamizar o progresso em planetas, em ambientes diferentes, fazendo essa transição de populações de espíritos em grande quantidade. Vou pedir só que, ainda nesse sentido, você falasse um pouquinho mais sobre capela, porque normalmente é um assunto que desperta muita curiosidade do pessoal, né? E às vezes muitas conversas que a gente não entende direito. Então, que você falasse um pouquinho melhor, explicasse aí sobre capela. Nós temos duas obras na literatura espírita, chamadas Os Exilados de Capela, que tratam então dessa transição, dessa população de espíritos que vieram dessa constelação de Cocheiro, da estrela de Capela, que aqui estiveram então reencarnando-se para auxiliar no progresso da humanidade incipiente que era o nosso mundo no período do mundo primitivo, onde a gente tinha uma população de humanos que aqui começaram o seu processo reencarnatório e que, pela oportunidade desse período de transição naquela época, tiveram então a vinda de uma grande quantidade de espíritos, já que tinham um processo de evolução já muito mais avançado, aqui pelo convite que Jesus fez a essa população, que aqui reencarnasse para fazer esse trabalho da dinâmica do progresso, da transição de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Então, esse foi um período em que houve um grande contingente de espíritos que aqui reencarnaram, vindos então deste planeta que foram convidados por Jesus. E segundo a literatura, muitos deles já cumpriram a sua missão, já voltaram ao seu planeta de origem, alguns ainda permanecem aqui, segundo esses relatos, alguns ainda permanecem nesse processo reencarnatório aqui nesse planeta. Da mesma forma, né, nós temos este relato com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, falando também desta migração desses espíritos de Capela aqui no planeta Terra, neste período dessa transição. Então, para vocês ficarem curiosos, tá aí a explicação sobre Capela. A gente viu nos cinemas muitos filmes que relatavam o mundo que ia acabar, né? Quando se aproximou os anos 2000, as pessoas ficaram meio que em um pânico, né? Que o mundo vai acabar. Então se criou essa ideia que o mundo ia acabar, que iam acontecer catástrofes. E como é que a gente pode entender esse processo, né? Porque, como se diz, o mundo que nós vivemos hoje, né? Esse de expiações e provas, acaba e se dá um espaço para um novo mundo. Mas como entender esse fim de um mundo, início do outro, sem se acabar essa matéria que nos envolve? Essa é uma situação que a curiosidade humana, né, fica sempre na busca, né, de um ponto de equilíbrio entre um período e outro, o que não vai acontecer, né? São períodos que eles acontecem simultaneamente. Então nós temos, enquanto hoje nós estamos vendo aí a situação da violência no mundo inteiro, em particular no nosso planeta, no Oriente Médio, né? Onde a gente vê as atrocidades humanas acontecendo, né? E ao mesmo tempo a gente observa então os grandes empreendimentos para valorizar o ser humano, o cuidado com o outro, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com aqueles menos favorecidos, as organizações não governamentais, instituições que buscam então elevar o ser humano. Então é essa convivência que determina esse período de transição. Então nós não vamos ter uma data,
não vamos ter um dia, não vamos ter uma ruptura, mas essa convivência em que vai desenvolvendo até um dia em que vai superar as ações do bem, as ações de equilíbrio, em detrimento das ações inferiores que ainda a gente observa. Então nós estamos nesse período em que nós convivemos com as atrocidades mais vis. Nós estamos vendo aí as pessoas voltando à barbárie, cometendo crimes hediondos, decapitando as pessoas por questões de fórum religioso ou até político, né? E a gente observa isso de uma forma estarrecedora. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que há muito amor sendo desenvolvido entre os seres humanos, em que nessa convivência, então, nós temos a certeza de que Jesus está no comando e esperando que todos nós possamos colaborar para que o bem seja dignificado e seja valorizado e seja implantado com muito mais rapidez como nós queremos. Então esse é um período de transição em que não vai haver uma ruptura, não vai haver uma data, mas vai haver um período em que essa convivência vai acontecendo até superar com o comportamento de cada um na sociedade, valorizando o outro, dinamizando aqueles ensinamentos de Jesus, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar, Nora, porque assim, se a gente vive um momento, digamos, de ascensão, a gente vai numa caminhada crescente para esse mundo de regeneração. Então, por que tanta violência, tanta criminalidade? É até um dos assuntos que está sendo mais discutido hoje, é esse estado assim que as pessoas se encontram de descrença nesse dia melhor que vai surgir. É verdade, não tenha dúvida. Então, por que esse afloramento? Nós ficamos estarrecidos, né, com o que está acontecendo. E por que a gente fica se perguntando por que Jesus permite, né, que isso aconteça? Aí nós vamos entender um outro lado da misericórdia divina, em que nesses processos, nesses momentos, nessas oportunidades, a misericórdia divina está imperando. E ela nos oferece a oportunidade para que cada um de nós, seres inteligentes, espíritos, que estamos nesse processo do progresso, tenha a oportunidade de poder aproveitar o momento. Então, pela misericórdia divina, oferece então a oportunidade da reencarnação para que esses espíritos ainda endividados, ainda ignorantes, possam ter a oportunidade de poder também avançar. Então é oferecido aquilo que Jesus dizia, os trabalhadores da última hora, dada a oportunidade ao trabalho para todos. Então aqueles que estão reencarnando e que têm essa oportunidade e não compreendem, eles se mantêm ainda no seu comportamento, na sua ignorância, cometendo as atrocidades contra as leis divinas, praticando ainda o mal. Então é por isso que nós observamos ainda e desta monta esses acontecimentos. É porque essas entidades, esses espíritos, estão sendo dados a oportunidade para aproveitar o período de transição, de progresso, e eles estão, infelizmente, não aproveitando essa oportunidade. Então nós temos que ter esse entendimento de que faz parte da misericórdia divina, como a todos nós que estamos vivenciando essa oportunidade, para que nós possamos crescer nessa diversidade de comportamentos que nós temos, para que nós possamos superar as nossas imperfeições, a nossa ignorância, para aproveitar a oportunidade da misericórdia divina nessa reencarnação para avançar no nosso progresso. Só depende de nós. Outra questão é, a transição planetária, ela tem alguma relação com o Apocalipse que foi descrito na Bíblia? Tem alguma relação, algo que os una, ou são completamente diferentes, significados diferentes? O Apocalipse, como nós encontramos no Novo Testamento, segundo João, foi oferecido, segundo as nossas observações, o que nós podemos entender, foram situações em que o apóstolo João teve a oportunidade de ter uma convivência, através do seu processo mediúnico, com aquilo que estava previsto nas grandes transições.
Então, no processo do desenvolvimento do ser humano, do nosso planeta, esses períodos de transição, esses períodos em que há mudanças significativas, né? Então, ele demonstrou, então, através da sua veia mediúnica, né, essa convivência com o plano espiritual, nessa convivência, então, da sua mediunidade com aquilo que estava previsto em alguns detalhes para ser vivenciados pela população do nosso planeta. Evidentemente que não com todas as letras, com todos os detalhes, com todas as definições. E ele buscou, então, numa forma alegórica, demonstrar aquilo que a espiritualidade lhe demonstrava nesse processo das mudanças que haveriam de ocorrer, como tem havido essas ocorrências, essas mudanças até hoje. Então, não há uma relação, na nossa opinião, não há uma relação direta daquilo que está escrito que vai acontecer, porque ali tem uma forma muito alegórica, muito, vamos dizer assim, interpretativa de determinados acontecimentos que não teria uma relação direta por si, né? Mas que é um período que mostra o caminho das transições, das mudanças que o ser humano e o planeta passam e passarão, isso fatalmente ali está descrito, de forma bastante alegórica, como nós falamos. A nossa amiga Janaína Ferreira, que mais cedo nos perguntou sobre o vídeo, né, Data Limite, ela nos mandou um resumozinho, né? No vídeo mostra falas de Chico e Divaldo sobre situações que poderiam ocorrer no nosso país e que já se consolidaram algumas coisas, algumas como o caso de órgãos de plástico, né? A questão principal que chama mais atenção é a data limite. Segundo o vídeo, Nosso Senhor deliberou conceder a moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969 e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Isto é uma mensagem, segundo se coloca, em que quando o homem chegou à Lua, né, foi oferecido então a oportunidade de mais 50 anos para esse período de transição, né? Esse período se intensificaria nesses próximos 50 anos, que estaria para ser finalizado agora em 2019, né? Mas são períodos, são datas, né, não taxativas, no sentido, a gente pode entender que não vai ter uma ruptura ou vai ter um acontecimento anormal, fora da normalidade nesse período, nesta data. Não, simplesmente foi um período de transição, de postergar então o processo da transição mais intensamente a ser desenvolvido nesse período, como a gente está vendo, como a gente está observando então obras que está sendo ditada pela espiritualidade, demonstrando que esse período já está acontecendo serenamente. Então há muitos renascimentos no nosso planeta de espíritos de outros planetas, principalmente de Alcíone, como a gente tem acompanhado nos relatos de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Chico Xavier, que esses espíritos que já estão num grau mais evoluído estão reencarnando em todas as partes do nosso planeta, do nosso país, em diversas classes sociais, para desenvolver mais rapidamente esse processo da transição, acelerando o progresso da humanidade terrestre. Tem uma pergunta aqui: será que o Brasil tem alguma missão específica no melhoramento do mundo, já que o livro diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Depende de cada um de nós. Não só do Brasil, mas de cada um de nós que aqui habitamos, que aqui reencarnamos. Depende de nós. O Brasil será aquilo que seus habitantes promoverem no seu desenvolvimento. Então, depende de cada um de nós. Se nós fizermos a nossa parte de cumprirmos o compromisso do nosso progresso, de superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós estaremos trabalhando para que se consolide a pátria do Evangelho.
Se não o fizermos, jamais nós o consideraremos. E, portanto, é uma proposta que o Humberto de Campos nos faz, né, para que nós possamos aprender a responsabilidade que foi nos colocada no processo da nossa reencarnação aqui no nosso país. Então, depende de cada um de nós, depende do trabalho individual para que a coletividade dos habitantes do nosso país possa cumprir com esse destino. Agora, não é de cima para baixo, isso vai depender do trabalho de cada um, da contribuição de cada um. A nossa amiga Janaína Ferreira já comentou o seguinte, com relação ao quanto os aspectos negativos dão ibope ainda, né, nas mídias de uma forma geral, que até ela comenta assim, que foram gravadas mais de 10 horas na Mansão do Caminho, entrevista com o Divaldo, e foram alguns minutos ao ar no Fantástico. Se fosse um crime, alguma coisa mais violenta, teria passado praticamente o programa todo. Não há dúvida nenhuma. Ainda nós estamos numa fase da ignorância, das trevas, em que ainda o mal, o crime, toda a desordem humana ainda acaba tendo um espaço maior. Mas temos a certeza de que o bem triunfará, que o bem será o grande vencedor do processo, porque todas as leis do universo, todas as leis divinas conspiram para o bem. Então, o bem, com certeza, triunfará sobre a nossa ignorância, ainda o mal que assola a nossa sociedade, e que ainda chama muita atenção, vende muito, né? A notícia ainda ocupa um espaço muito grande das nossas conversas, que aí está o grande problema, né? Se nós damos margem, através da nossa conversa, a esse tipo de assunto, evidentemente que a mídia também o fará dessa forma, contribuindo para alimentar essa necessidade. Então depende da nossa transição, depende da nossa mudança, que aí nós vamos ter que falar somente as coisas boas, e isso vai valorizar cada vez mais o ser humano. É esse período de transição que nós estamos passando e precisamos compreender melhor. Você acredita que ainda falta a gente realmente vivenciar o Evangelho? Porque o Brasil, se você for ver de uma forma geral, é um país muito religioso, né? Entre as suas mais diversas religiões, mas é um povo religioso, né? Dado à fé. E ao mesmo tempo você vê, como a gente disse, tanta violência, e a violência da Ibope. Né? Se a violência da Ibope não é só que há quem pratique, mas quem assista, quem se prenda àquelas notícias. Né? Então, você acha que falta ainda a gente realmente começar a vivenciar mais o Evangelho? É exatamente isso que está faltando, né? É a vivência do Evangelho. O Brasil, como um país bastante religioso, em que nós vemos aí, praticamente nós temos 99% de cristãos, né? Falta a vivência dos ensinamentos de Jesus, qualquer que seja a sua facção, né? Então está faltando realmente a sua vivência. E, nesse processo dessa vivência, a compreensão dos ensinamentos efetivos do Evangelho é que precisam ser introjetados em cada um de nós, né? Saber que fazer o bem é necessário, que não adianta não fazer o mal, né? Então, já os Espíritos nos alimentaram, já nos orientaram, que não adianta a gente não fazer o bem, isso não é suficiente, é necessário fazer o bem. Então, esse é o compromisso que nós temos, que através do aporte da doutrina espírita, oferecer aos demais cristãos a oportunidade, então, que sem a vivência do Evangelho não há progresso consolidado no processo da moral. Então a gente tem um povo extremamente religioso, que tem as suas convicções religiosas e, portanto, a gente vê, por isso que não há uma convulsão social no nosso planeta, com toda a situação, né? A grande maioria tem a sua boa índole. O que está faltando realmente é uma prática mais efetiva dos princípios evangélicos na nossa sociedade, no nosso dia a dia, porque isso é que fará esse salto de qualidade para o progresso, para o período de transição planetária.
Até outros dias a gente entrevistou o Marcos Sodré e ele teve uma afirmação bem firme, que ele diz o seguinte: a gente já tem tanta informação, tantos livros da espiritualidade já nos deu, com tantas informações, com caminhos, com orientações, o que nos falta? Porque a gente sempre quer um livro a mais, que nos traga algo mais, mas a gente não sai do estudo, da literatura, né? Ou que alguém, né, faça por nós aquilo que está dependendo de nós. Então a gente quer um autor novo, uma frase nova, um caminho novo, ou um guru novo, né, que muitas vezes acontece, né, quando na realidade a doutrina espírita é muito clara nesse sentido, né? É a sua transição, é a sua renovação, é a sua educação moral que fará a diferença. Não é ninguém fazendo por ninguém, é você fazendo por si, saindo do seu comodismo, muitas vezes, saindo da sua convicção parcial, limitada, diária, né? Mas que você realmente entenda o que é viver o Evangelho. É esse salto de qualidade que a doutrina espírita nos recomenda, então, a nossa renovação interior, a nossa busca interior, que faz com que nós possamos vivenciar o Evangelho, aprender com o Evangelho e aí seguir adiante no nosso progresso. Esperamos que a gente tenha esse estalo, né? Todos nós precisamos ter essa convicção. A gente está com uma pergunta aqui com relação a Emmanuel, né? Porque Chico deu informação que Emmanuel já havia encarnado e que vinha com a missão de contribuir na educação. Né? Assim como você também falou, que vários outros espíritos estão vindo com essas missões de ajudar nessa evolução, nesse processo. Então, como a gente pode entender essas missões desses espíritos, né? Que muitas vezes não necessitam mais reencarnar pelo seu grau evolutivo, mas vêm com essa missão e como eles vão, como vai ser esse trabalho aí, conjunto e ao mesmo tempo separado, que uma vez encarnados, a comunicação entre eles não acaba, né? Lógico. Bom, quando nós entendemos a vinda de Jesus como uma tarefa entre os luminares da espiritualidade para dinamizar o planeta Terra, ele então ficou responsável por esta tarefa. E periodicamente tem demandado ao nosso planeta espíritos mais elevados, espíritos já com um grau de compreensão da vida muito maior do que a maioria dos habitantes, para dar as diretrizes fundamentais. E agora é também um período em que isso está acontecendo. Então há vários missionários, segundo algumas informações, de muitos espíritos que contribuíram com a codificação, né, estão reencarnando novamente para vivenciar, dar as diretrizes dessa nova direção do nosso planeta como planeta de regeneração. Então são espíritos que vêm com uma missão de dar exemplos, de oferecer caminhos para que todos os espíritos que ainda não alçaram esta condição tenham oportunidade de ter essas informações e essas diretrizes para a sua condução, facilitando o seu processo de evolução espiritual. Então, segundo Chico Xavier, quando ainda estava entre nós, havia afirmado que Emmanuel, o seu guia espiritual nessa reencarnação, já tinha demandado o processo reencarnatório, segundo informações em São Paulo, né, por volta do ano 2000, que já estava reencarnado, está reencarnado, portanto, desde o ano 2000. E que ele tem a sua tarefa, a sua missão, que vai, em determinado momento, vai aparecer, né, como um trabalhador do Cristo, né, na dimensão de trazer de novas diretrizes, facilitar a compreensão para o progresso do ser humano, para o progresso de todos nós. Então já está aí, como tem outros também já prontos para engrossar essas fileiras do bem, atendendo o apelo, atendendo a diretriz de Jesus, que está capitaneando todo esse processo de progresso
que o nosso planeta está passando. Agora, você falou em Jesus, eu vou fazer um comparativo. Quando Jesus veio à Terra, com tanta mensagem de amor, de perdão, de compreensão, a ignorância que nós, eu digo nós porque muitos de nós estávamos lá, tínhamos naquela época, não nos permitiu compreender e acabou o Cristo crucificado. Será que esses missionários que hoje vêm, apesar da humanidade ter dado um salto evolutivo muito grande, já tem esse preparo para captar essa mensagem que eles vão trazer? Vou dar um exemplo. Nós estamos acompanhando um fenômeno extremamente importante. Nós tivemos uma jovem de 12 anos do Paquistão que desafiou o Talibã, enfrentando toda a sociedade que queria estudar. De repente, a jovem foi alçada à mira de um revólver, levado um tiro na sua face e não desencarnou. Essa jovem chega hoje a pronunciar com milhares e milhares de pessoas, jovens e adultos, na ONU, falando da sua necessidade de vencer essa barbárie que não dá oportunidade da jovem poder se escolarizar. O que é isso? Como exemplo disso, é a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz no ano passado. Então nós vemos isso, que esses missionários, não estou dizendo que ela seja uma missionária, mas é um exemplo de uma jovem que sai do interior do Paquistão para chegar ao Prêmio Nobel da Paz, demonstrando, enfrentando uma situação extremamente simples, que é o acesso da mulher poder ir à escola, estudar, se alfabetizar. Então esses missionários, com certeza, enfrentarão dificuldades, enfrentarão embates, mas com certeza vão demonstrar novos caminhos, enfrentando todas essas ignorâncias que ainda nos entravam no progresso, para avançarmos na nossa caminhada evolutiva. Estou dando esse exemplo para demonstrar que há possibilidade desses missionários, daqui para frente, a gente encontrar aqui em outros momentos, nessas situações em que demonstram, então, esses caminhos necessários para o avanço da humanidade. Esperamos que eles consigam, né? Uma missão muito grande. Ainda sobre a questão da vivência do Evangelho, nossa amiga Janaina Ferreira comentou o seguinte: nós precisamos mudar nossas vibrações, não só estudar e refletir, agir, mais ação, mais caridade, mais perdão. Sobre a vivência do Evangelho também, a Rita de Cássia, que temos que desenvolver mais a parte moral, amor, respeito, solidariedade. E a Janaína diz o seguinte: o verdadeiro espírito é aquele que trabalha nas suas mais inclinações. São essas as orientações que a gente tem, e esse é o caminho, está aberto para todos nós. Agora vamos para um assunto também polêmico e até cômico, né? Quando a gente fala na vida em outros planetas, nos vem logo a imagem dos ETs, né? Então, como é que a gente pode interpretar essa imagem dos homenzinhos verdes, estranhos, esquisitos, que nos foram dadas quando se pensa em vidas em outros planetas? A literatura espírita, quando a gente fala na humanidade, e não só a humanidade do planeta Terra, nos fala que a humanidade tem esta aparência, né, essa característica, né, que nós vivenciamos, que esta é a característica do ser humano. Né? Independente desse ser humano no estágio em que ele está no planeta Terra, ou desse ser humano que faz parte da humanidade universal. Então, eles nos afirmam que a característica do ser humano tem essas características. Né? Então, nós podemos observar que as características do ser humano, em que nós temos no nosso planeta, das pessoas mais rudes, mais simples, das pessoas mais belas, né? Então tem uma variedade bastante grande no
na aparência. E que isso também vai demonstrar essa capacidade desta extensibilidade, desta variabilidade dentro da humanidade universal. Né? Por quê? Porque o princípio em que são formados os corpos para dar essas aparências é o mesmo, é o fluido cósmico universal, que vai se manifestar de acordo com a afinidade, a gravidade nos ambientes em que eles se aglutinam para dar forma à matéria daqueles ambientes. Mas as características, segundo os espíritos, é a forma humana, que é basicamente muito semelhante em qualquer que seja a população universal. Então, os estereótipos em que nós vivenciamos então na literatura, no filme, nas artes, de modo geral, entra um pouco da imaginação humana, do diferente que pode estar acontecendo presente nessas populações em outros mundos, em outros planetas, né? Em que entra então a nossa imaginação, poder então apresentar um ser diferente, né, de acordo com algumas características que nos dá a impressão da diversidade e do fato diferente naquela dimensão. Mas para nós a forma mesmo é a forma humana, com a sua diversidade que nós vamos encontrar nos diversos mundos, né? E daí as vibrações em que cada um se apresenta, daí a possibilidade da ciência ainda não determinar, não detectar, mesmo que hoje nós descortinamos já milhares e milhares de planetas no nosso universo, milhões e milhões de galáxias que nós temos no nosso universo, ainda não foi possível detectar ainda uma outra forma de vida a não ser aquela que nós vivenciamos aqui no planeta. Mas com certeza existem numa dimensão que a ciência ainda não conseguiu captar. Então, antes da gente finalizar, queria que você nos deixasse uma mensagem para o nosso público, que hoje eu acho que entende um pouco mais de transição planetária, porque é um assunto muito amplo, né? Tem muitos aspectos. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem de como cada um de nós pode colaborar nesse processo. Ficamos muito gratos com a oportunidade daqueles que possam ter nos acompanhado e esperamos que aquilo que a doutrina espírita nos oferece nesse caminhar, na compreensão da nossa existência, da nossa vida, da situação em que nós estamos vivenciando, ela é extremamente um tesouro para todos nós. É um tesouro que nós temos que abraçar na sua compreensão, onde a base deste tesouro está o manancial moral de Jesus, né? Então, vivenciar o Evangelho, fazer com que nós sejamos melhores hoje do que fomos ontem, para semear a boa semente para o dia de amanhã, é a nossa caminhada, é o nosso objetivo. E a doutrina nos oferece esta base fundamental para que nós possamos ter a certeza de que esse é o verdadeiro caminho. Que todos possamos aproveitar a oportunidade, vivenciando então no dia a dia o Evangelho de Jesus. Obrigada, irmão. E você e os amigos, ficamos com essa mensagem. Mas antes da gente finalizar, eu queria agradecer a todos vocês que participaram dessa corrente de oração pelo dia de hoje, né? Nosso 15 de março, dia de manifestações pelo país inteiro, e que nós espíritas nos concentramos em orar e distribuir as nossas melhores vibrações, para que as pessoas tivessem o direito de manifestar mais de forma pacífica. E a gente sabe que tem um grande trabalho da espiritualidade também, para que cada vez mais a paz se torne presente nos nossos dias, no nosso dia a dia. Então, até onde se sabe, apresenta um momento manifestações com milhares de pessoas, Brasil afora, mas com a paz prevalecendo, né? Então, eu só queria deixar a mensagem que essa corrente de oração não deve acabar com o dia de hoje, que a gente deve continuar orando em prece
pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que eles tenham a serenidade, tenham a inspiração divina para tomar as melhores decisões, melhores rumos, e nós, povo brasileiro também, sempre tomarmos as melhores decisões. Então, continuamos em prece por esse Brasil melhor, que continua sendo a pátria do Evangelho, né? Então, eu queria deixar muitos abraços para Janaína Ferreira, Carlos Jean Bastiani, Rita de Cássia e todos os outros que nos assistiram, mas que não estavam aqui no chat conosco conversando. E convidá-los para logo mais, às 18 horas, no canal de áudio da Rede Amigo Espírita, no canal 5, né? Ou na FM 100.5, para quem estiver em João Pessoa e região, para nos ouvir no programa Semeando o Evangelho, o mais novo programa da Federação Espírita Paraibana. Então, contamos com a audiência de vocês e até domingo que vem, que será com o Wallace Neifa. Então, uma boa semana de muita prece, iluminação e paz na vida de todos vocês. Até mais. Boa tarde, amigos. Estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto, direto pela Rede Amigo Espírita, TV FEB, Rádio Fraternidade. E